Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tua Melhor Versão. O meu nome é João Fernandes, sou empresário há mais de 15 anos, CEO da Doc Digitizer e mentor de líderes, um apaixonado por liderança, cultura organizacional, e criei este podcast para deixar aqui algumas frameworks, reflexões, às vezes respostas, às vezes mais perguntas do que respostas sobre temas que ao longo da minha carreira têm sido importantes para mim e quem sabe poderão ser também interessantes para ti. Se ainda não o fizeste, tens de fazer uma coisa super importante. Subscrever aqui o canal, dar 5 estrelas e um like, que temos mais de 40 episódios, 3 temporadas, portanto, volta atrás, ouve as anteriores, essas ações ajudam-nos a chegar a mais pessoas e para ti são 3, 4 segundos. Estamos na nossa terceira temporada. Para quem não se lembra, a primeira temporada foi sobre entrevistas com convidados, inspirações. A segunda foi mais focada em ferramentas práticas. E esta terceira são mais monólogos profundos, reflexões sobre padrões que eu observo em mim e em muitos dos líderes com quem trabalho. E que provavelmente tu também sentes, mas porventura ainda não sabes verbalizar da forma mais estruturada. E hoje vou-te falar de um desses padrões, um padrão que me envergonha um bocadinho reconhecer em mim, mas que eu sei que é transversal a quase todos os líderes, que nos afeta a todos. É um tema que anda cá dentro há muito tempo e que hoje vou-te dar aqui num episódio especial. Deixa-me começar com, talvez em jeito de confissão. Passei muitos anos, mas mesmo muitos anos, a gastar a maior parte da minha energia com pessoas erradas, com quem não entregava, com quem não estava alinhado com a cultura, com quem, se eu fosse mesmo muito honesto comigo próprio, nunca deveria estar na equipa. E enquanto fazia isto, estava naquelas reuniões intermináveis, naquelas conversas que se repetiam semana após semana, com as mesmas pessoas, os mesmos problemas, e as minhas melhores pessoas ficavam numa espécie assim de segundo plano emocional. Não é que as ignorasse deliberadamente, mas a realidade é um pouco mais cruel. Elas funcionavam e não exigiam atenção, e eu como líder era um ímã dos problemas, então gravitava ali à volta de quem estava a fazer as coisas mal. E eu chamo isto de sequestro emocional, porque é exatamente isso que acontece. Tu ficas refém, ficas preso a pessoas que drenam a tua energia, enquanto as que realmente importam vão ficando cada vez mais invisíveis na tua ação e na tua atenção. Provavelmente tu estás a ouvir isto, já sentiste isto. Aquela sensação de estares constantemente a ruminar sobre alguém da tua equipa, de acordar e estar a pensar já naquele comportamento que tu sabes que se vai repetir dias a fio, fins de semana contaminados com estas ideias, e depois chegas a segunda-feira e o ciclo vai recomeçar. Mas porquê que raio é que a gente faz isto, não é? Porquê é que mesmo sabendo que aquelas pessoas não fazem fit, continuamos a investir a nossa energia onde não há retorno? E a resposta não é nada simples, tem várias camadas e nenhuma delas fala muito bem de nós enquanto líderes, mas vamos dissecá-las ao longo deste episódio. A primeira camada é um pouco incómoda. Nós, líderes, temos uma paixão secreta por combatividade. Gostamos da luta, precisamos de conflito. Pensa um pouco nisto. Quando tudo corre bem na tua empresa, quando a equipa funciona, quando as pessoas entregam, sem que tenhas de estar sempre a intervir, há uma sensação estranha, quase tediosa, como se faltasse alguma coisa, como se não estivesse a fazer o suficiente, como se tivesses perdido o teu papel. Então aquela pessoa problemática aparece com um pretexto fantástico. Ela dá-te algo para combater, um inimigo tangível, uma causa que justifica a tua existência emocional enquanto líder. Tu precisas daquele conflito, faz-te sentir vivo, útil, necessário. Okay? E começas a exacerbar a situação sem que te apercebas. Transformas pequenos deslizes em grandes batalhas. Crias narrativas épicas sobre alinhamento cultural, princípios, sobre o futuro da empresa, quando na verdade o que estás a fazer é alimentar a tua necessidade de exercer combatividade, mas com a tua equipa. Isto não é nada racional, é visceral, é quase viciante, é perigoso, porque estás nessa guerra, estás a descurar ao mesmo tempo tudo o resto. A energia que deveria estar a construir, a inspirar, a elevar, está a ser queimada num combate que nem deveria existir, um combate interno. A pessoa não é o problema, porque transformaste a existência dela num campo de batalha para exerceres algo que precisavas de encontrar no outro lado qualquer. Eu demorei anos a ver isto em mim, a perceber que parte de mim, lá no fundo, vibrava quando algo corria mal. Porque era a minha oportunidade de entrar em cena, de resolver, de ser o herói. Já falei disto noutro episódio sobre o síndrome do empreendedor-herói e há uma ligação direta entre estes dois temas, ok? Portanto, volta atrás e ouve esse episódio se queres saber mais. A segunda camada é igualmente difícil de digerir e tem que ver com custos afundados. Então, nós líderes somos terríveis a lidar com custos afundados, sobretudo quando esses custos são
decisões nossas, ok? Pensa aqui numa situação. Aquela pessoa que agora não funciona, que tu contrataste, tu definiste o progresso de integração dessa pessoa, tu é que escolheste como a acompanhar, tu é que decidiste ignorar os primeiros sinais, as primeiras bandeiras. Cada falha dela é também uma falha tua. Cada erro dela expõe uma decisão tua que correu mal no passado. E isso dói muito. Então, em vez de enfrentares essa dor, em vez de admitires que falhaste, que a escolha foi errada, que deverias ter agido mais cedo, tentas uma coisa desesperada, transformar aquela pessoa. Convences-te que, com mais uma conversa, com mais um feedback, com mais uma oportunidade, ela vai finalmente ver a luz e dar o clique. E que o investimento vai valer a pena e que não foi tudo em vão, ok? Mas estás apenas a adiar uma coisa inevitável. Quanto mais tempo passa, pior fica, porque agora não é só o custo afundado inicial, é todo o tempo e energia, frustração que continuas a investir depois de já saberes que não vai funcionar. E tu sabes lá no fundo que não vai funcionar. Mandar a pessoa embora seria, tu assumires uma derrota, seria olhar-te ao espelho e dizer errei, e arco com as consequências. E a maior parte de nós prefere não ir para aí, não chegar a esse ponto. E sabes o que é pior? Cada dia que aquela pessoa fica na empresa, tu revives essa derrota. Todos os dias, ela está ali presente a recordar-te constantemente que não conseguiste, que escolheste mal. E é uma tortura super silenciosa que tu infliges a ti próprio e vejo isto vezes e vezes e vezes sem conta. A terceira camada é talvez aquela mais racional, mais pragmática, mas a mais difícil de combater, porque é por egoísmo, não do tipo óbvio, do egoísmo mascarado de gestão responsável. Tu sabes que aquela pessoa não funciona, sabes que não deveria estar ali, mas sabes também que se a mandares embora, vais ter de trabalhar. Vais ter de trabalhar muito. Vais ter que confrontar as tarefas que ela fez mal. Vais ter que assumir que parte destas tarefas temporariamente vais ter que ser tu a fazer. Vais ter que recortar, entrevistar, formar, passar conhecimento, esperar que a nova pessoa suba a curva. Ou seja, vais ter que voltar atrás, vais ter que parar a máquina, abri-la, ver o estrago e reconstruir. E tu odeias isso. Queres sempre trabalhar para a frente, queres sempre avançar. Voltar atrás parece mesmo uma derrota dupla. Não só falhaste na escolha, como agora vais ser penalizado por corrigi-la. Então ficas preso àquela frustração de ter alguém que não funciona e a preguiça disfarçada de pragmatismo de não quereres arcar com o custo de a substituir. No meio disto tudo, a pessoa continua ali, a ocupar um lugar, a criar uma ilusão que a função está preenchida, quando na verdade não está. E quem vive com o passado presente não tem espaço para o futuro, não é? Porque aquela pessoa está ali a ocupar o lugar do teu futuro. Agora, quero que repares numa coisa. Estas 3 razões, a combatividade, os custos afundados e o egoísmo, nenhuma delas tem a ver com a pessoa. Todas elas têm a ver contigo enquanto líder, com a tua psicologia, com as tuas necessidades emocionais. E é por isso que eu chamo a isto um sequestro, porque o sequestrador não é a pessoa que está desalinhada, és tu. Tu é que te prendes, tu é que te escolhes todos os dias ficar nessa ratoeira. E o que é que acontece enquanto estás preso nesta ratoeira? A energia que gastas com essas pessoas é destrutiva. Ela não fica contida, ela espalha-se, contamina as conversas que tens com outras pessoas. Porque vais estar sempre a falar delas, contamina os momentos em que devias estar a celebrar vitórias da tua equipa, contamina o teu otimismo, a tua capacidade de inspirar, a tua presença enquanto líder, ok? Enquanto estás emocionalmente sequestrado com quem não está a funcionar, não estás disponível para quem funciona, para os teus top performers. Os teus top performers vão sentir isso. Podem não te dizer, provavelmente, aliás, não te vão dizer, mas sentem que estás sempre a apagar fogos, com as pessoas erradas, sentem que a maior parte das conversas é sobre quem falha, quem não entrega. Sentem que a tua atenção está sempre desviada e nunca está focada na excelência. E isso vai criar uma dinâmica super má. As pessoas boas começam a sentir-se invisíveis, negligenciadas, começam a questionar se vale a pena continuar a dar o seu melhor. Quando quem falha é quem recebe a atenção e lentamente, silenciosamente, começam-se a desligar, começam a mandar currículos, estás a ver? Há uma pergunta que eu faço sempre aos líderes com quem trabalho. Quando mandaste alguém embora, a empresa ficou melhor ou ficou pior? E queres saber a verdade? Não conheci um único líder que tenha dito pior. Nenhum. Zero. Então, se a experiência é clara, se nós sabemos que a saída de pessoas desalinhadas é quase sempre positiva, por que raio continuamos a adiar esta decisão, que é uma decisão tão inteligente e provada por dados? Então, se há algo que eu aprendi nestes 15 anos é que a solução para este problema muda consoante a fase da tua empresa. Não há uma resposta única. Há
contextos, ok? E esses contextos diferem. Se a tua empresa é pequena, tem 500 mil de faturação, até 20 pessoas, a regra é simples, rapidez. Okay? Se percebes que alguém não faz fit, seja por performance, seja por fit cultural, tens de agir imediatamente. Não amanhã, não no fim do trimestre, de imediato. Okay? E a pessoa sai logo. E aqui é a parte que muitos não gostam. Paga o custo. Literalmente, se a pessoa tem um contrato, se tens de pagar um mês, pagas um mês, se tens que assumir a indenização, pagas a indenização, trata disso como se fosse um imposto, como se fosse o IVA, que pagas todos os meses e não te queixas. Okay? Porque é um custo que não podes evitar. O custo real de manter a pessoa é exponencialmente maior. Enquanto ela está lá, vai contaminar a cultura, vai falhar nas entregas, vai ocupar espaço, vai dar uma falsa sensação que a posição está preenchida quando realmente não está e tu estás lá a absorver isso tudo. Preferes pagar um mês de salário e teres a pessoa fora para poderes respirar, para limpares o ambiente, para focares no futuro, ou mantê-la ali a drenar a energia, o teu tempo e as conversas, ok? Então não prolongues esta agonia. Corta rápido. Quando a decisão está tomada, remove da operação, ou seja, ela vai-se embora de imediato, ok? E assumo que todos os danos colaterais disso, para além do dinheiro, assumo as funções, assumo as tarefas e não olhes para trás. Agora, se a tua empresa já tem escala, mais de 500 mil de faturação, mais de 20 pessoas, a dinâmica muda, porque provavelmente já tens lideranças intermédias, pessoas que gerem as equipas por ti, e aqui tens de fazer algo contraintuitivo, ok? Dar um passo atrás. Só há um galo de cada vez numa capoeira. E se tu és o galo alfa, se queres criar novos líderes, tens de dar esse espaço. Não pode ser apenas o espaço bonito da responsabilidade e do título. O espaço difícil, o espaço das decisões incómodas, ok? Se tens um líder intermédio, um gestor intermédio, há alguém da tua equipa que tem que tomar as decisões sobre quem não funciona. O problema é dele, não é teu. Tu tens de dar esse ownership para que ele gire isso de forma diferente, mesmo que seja mais permissivo, mesmo que demore mais tempo a agir. Porque se tu entras em jogo e resolves por ele e interferes na equipa dele, estás a ensinar-lhe uma coisa: não confias nele, só confias na tua decisão, só tu é que te consegues estar lá na posição de tomar decisões difíceis. E assim crias dependência. Crias alguém que perante qualquer dificuldade vem falar contigo, porque sabe que vais dar a solução. Mas não é a solução dele, é a tua. Ele nunca vai crescer enquanto tu não o ensinares a tomar decisões sozinhas. Então, exerces ignorância autoimposta, afastas, dás espaço, dás tempo, passado um mês, passado um trimestre avalias, vê se ele agiu bem, se ele agiu com coragem, se agiu bem sob pressão e faz isso em vez de tu forçares a resolver. É desconfortável, extraordinariamente, mas é a única forma de construir os líderes, né? Os líderes não estão lá só para a parte bonita. Há uma verdade que precisas também de aceitar. Vais sempre ter desalinhados, sempre. Não importa quão bom sejas no recrutamento, quão rigoroso sejas na integração, quão atento estejas aos pontos de falha, às bandeiras que vão surgindo, vão existir sempre pessoas que não funcionam, que mudam, que não se adaptam à velocidade, que não querem evoluir, e isso não é necessariamente uma falha tua, é parte do jogo de ter uma empresa, de abrir uma empresa e ter equipas. Desalinhados são como um imposto, como o IVA, como o IRC, é um custo que tu tens que pagar. Tens que pagar por teres uma empresa, por teres pessoas, por estares em constante mudança. Não te vale a pena revoltar-te contra esse custo. Aceita, age rapidamente e segue em frente, ok? A tua energia é super finita, tens de fazer uma escolha consciente todos os dias. Onde é que a vais gastar? Com a malta que merece ou com a malta que já não devia lá estar, ok? Vais gastá-la a remediar o passado ou construir um futuro. Vais gastá-la em conversas constantemente iguais, com frustração, ou vais elevar as tuas melhores pessoas, trazer gente nova alinhada, inspirar quem realmente quer estar contigo, quem quer realmente dar-te aquilo que tu precisas. Quando estás constantemente frustrado, desiludido, a ruminar sobre problemas, o que vem de trás não és um líder, és um refém. E um refém não constrói nada, apenas sobrevive. Okay? Há dois tipos de energia que podes carregar enquanto líder. E isto é super importante. Uma energia vem da frustração, da desilusão, do não acredito que isto está a acontecer outra vez, é reativa, é defensiva, puxa-te para trás, puxa a equipa contigo. É a energia que surge quando estás constantemente a apagar fogos, a corrigir erros, a liderar com pessoas que não deveriam estar ali. A outra energia que tu deves deixar emergir é a energia da construção, da inspiração, de vamos fazer isto acontecer, é proativa, é criativa e leva a equipa. Surge quando estás focado no futuro, a trabalhar com as tuas melhores pessoas, a construir algo que te transcende, que te inspira. E aqui está o que muitos líderes demoram anos a perceber. Estas duas energias não coexistem. Tu não podes estar em ambos ao mesmo tempo. Tens de escolher. E a escolha é difícil. Se escolhes gastar o teu tempo com desalinhados, ficas preso
a esse sequestro, estás a escolher essa primeira energia. E ela vem com tudo, frustração, desgaste, desistência emocional. E as pessoas boas vão sentir que tu não estás presente. Ou que estás sempre um bocadinho do outro lado. Se ages rapidamente sobre os desalinhados, se tratas deles como um imposto que são e moves a tua atenção para quem realmente importa, libertas espaço para a segunda energia e começas a sentir algo completamente diferente. Clareza, foco, impacto. É uma escolha tua. E é uma escolha que tens que ter todos os dias da tua vida enquanto empresário, sempre que entras no escritório. Então, para fechar este episódio, se olhas para o teu dia e percebes que grande parte dele é gasto a ruminar sobre pessoas que não funcionam, o problema não é delas, és tu. Estás a alimentar a tua necessidade de combatividade em vez de liderar. Estás a evitar assumir custos afundados porque não queres encarar o facto de teres tido más decisões. Estás a ser egoísta porque não queres o trabalho de corrigir a situação. Estás em fuga, ok? E pior, estás a atrair as tuas melhores pessoas porque elas merecem um líder presente, um líder focado, um líder inspirador e tu não estás a ser capaz disso enquanto estiveres emocionalmente sequestrado por quem não deveria estar ali. A pergunta que tens de fazer não é como é que eu mudo esta pessoa, ok? A pergunta é porquê é que eu ainda não a mandei embora? E se a resposta tiver a ver com combatividade, com ego, com evitar trabalho, então já sabes. O problema, se calhar, nunca foi realmente dela, ok? Antes de fechar, quero deixar-te aqui um exercício. Não tens de partilhar comigo nos comentários, mas pega no teu telemóvel, abre o teu bloco de notas e faz o seguinte. Pensa na tua última semana. Lista todas as pessoas com quem gastaste tempo de gestão, de liderança. Reuniões, conversas, feedback, aquele tempo a ruminar sozinho, a pensar nessas situações. E ao lado escreve duas coisas, a percentagem de energia que gastaste com essa pessoa e a percentagem de resultados que ela gera para a empresa. E agora compara. Se estás a gastar 60% da tua energia com alguém que gera 10% dos resultados, estás emocionalmente sequestrado, ok? E voltas ao princípio deste podcast. E depois tens que responder com honestidade a 3 perguntas. Estou a alimentar a minha necessidade de combate? Estou a evitar um custo afundado de decisões que eu fiz que quero que funcionem, mas que não funcionam? Estou a ser egoísta para não tomar uma decisão porque tenho medo do trabalho que vem aí? Okay? O problema não é outra pessoa, és tu. Se quiseres ir mais a fundo, okay, escreve a data em que percebeste pela primeira vez que aquela pessoa não deveria estar lá. Calcula quantos meses já passaram. Quantas semanas, quantos dias. Multiplica pelo custo mensal dela. E esse é o número do preço que estás a pagar. Se a razão para a manteres não for estrutural, legal ou contratual, é emocional, ok? E se é emocional, a decisão já deveria ter sido tomada, ok, por ti. Espero que este episódio te tenha trazido aqui alguma coisa interessante, uma forma diferente de olhar para as tuas pessoas, para as tuas frustrações, ok? É algo que a mim me demorou muito tempo a perceber e muito mais tempo a ganhar coragem e foco para saber lidar com estas situações. Hoje sou muito mais rápido, hoje sou muito mais eficaz. Há um ditado que eu gosto muito que é hire fast, fire faster, contrata rápido, despede ainda mais rápido, e é algo que me tem trazido bastante assertividade na empresa. Se gostaste deste episódio, não te esqueças, faz aqui o like, subscreve aqui o nosso canal, ouve os 40 episódios anteriores, espero que também encontres lá muita informação útil para ti e até ao próximo episódio.